A crise mundial da água potável. No futuro próximo, o mundo enfrenta uma realidade impensável. A água potável se tornou um recurso tão escasso que desencadeou conflitos, fome e migrações em massa. O que antes era um bem acessível a muitos, agora é privilégio de poucos. Este vídeo explora o devastador dessa crise, como chegamos a este ponto e o que ainda pode ser feito para salvar o futuro da humanidade. As mudanças climáticas desempenharam um papel central nessa crise. A intensificação de secas, enchentes e a elevação das temperaturas reduziram drasticamente os reservatórios naturais. Países inteiros enfrentam crises hídricas, com rios importantes como o Nilo e o Ganges em níveis historicamente baixos. O colapso hídrico é global, afetando ricos e pobres. Nas cidades, as torneiras secaram. Milhões dependem de caminhões-pipa ou de filas intermináveis para obter água. O racionamento se tornou a nova norma, com cotas diárias insuficientes para cobrir as necessidades básicas. Em áreas urbanas, cenas de desespero e brigas por água potável são comuns, simbolizando o colapso da convivência. No campo, a agricultura enfrentou um desastre. Sem transparência, as colheitas falham e os alimentos tornam-se escassos. A fome já afetou 1/3 da população global, enquanto os preços dos alimentos básicos dispararam. Agricultores abandonaram suas terras, agravando o êxodo rural e criando crises humanitárias nas cidades. A saúde pública foi profundamente impactada. Sem água limpa, doenças transmitidas pela água, como cólera, se espalharam rapidamente, criando uma crise de saúde global. Os hospitais estão sobrecarregados e os sistemas de saneamento básico colapsaram, expondo situações inteiras a condições insalubres e mortais. Governos e corporações não pretendem agir a tempo. Durante décadas, ignoraram os alertas sobre o uso irresponsável da água. As privatizações deixaram as permissões sem acesso a recursos essenciais, enquanto as empresas lucravam explorando os aquíferos. A crise expõe o preço da negligência política e econômica. Com a escassez, a água se tornou um bem de luxo. Empresas multinacionais agora comercializam água engarrafada a preços exorbitantes, criando uma divisão social ainda mais acentuada. Enquanto os ricos desfrutam de piscinas e banhos, os pobres lutam por um copo de água. A desigualdade é mais evidente do que nunca. Conflitos por recursos hídricos aumentados. Nações disputam rios e lagos que atravessam fronteiras. E a guerra pela água é uma nova realidade. A ONU tenta mediar acordos internacionais, mas a tensão é alta, com países acumulando armas para proteger suas fontes de água. Em meio ao caos, algumas comunidades se organizam para sobreviver. Sistemas de coleta de água da chuva e purificação artesanal são essenciais para quem não pode pagar por água tratada. Essas iniciativas mostram que a solidariedade ainda pode existir em tempos tão sombrios. As grandes cidades globais mudaram drasticamente. Lagos artificiais e fontes icônicas secaram, transformando marcos históricos em lembranças de um passado mais abundante. As estações de metrô, antes movimentadas, agora abrigaram refugiados climáticos que fugiram das áreas mais atingidas pela escassez de água. A crise também impulsionou a inovação. Cientistas trabalham incessantemente para criar tecnologias capazes de dessalinizar água em larga escala ou extrair umidade do ar. Contudo, essas soluções ainda estão longe de serem acessíveis para todos e enfrentar desafios éticos e financeiros importantes. A natureza paga o preço da negligência humana. Ecossistemas aquáticos foram destruídos.
resultando na extinção de inúmeras espécies. Sem rios e lagos elevados, florestas desapareceram e a desertificação se previu rapidamente, destruindo habitats e alterando dramaticamente o equilíbrio do planeta. A educação ambiental finalmente ganha destaque, mas é tarde demais para muitas regiões. Campanhas de capacitação treinam ensinar a importância de economizar água e respeitar a natureza, mas a reeducação de uma sociedade inteira é um processo lento e penoso. Na política, líderes enfrentam revoltas. A incapacidade de lidar com a crise derrubou governos e fomentou regimes autoritários. Promessas de soluções rápidas tornaram-se moeda de troca, mas poucas delas realmente se concretizaram. A confiança pública está no nível mais baixo da história. O setor de transporte foi significativamente afetado. Sem água suficiente para produzir combustíveis alternativos e como as hidrelétricas parando de funcionar, os sistemas de transporte público e privado estão em colapso. Cidades inteiras enfrentam isolamento e o comércio global foi severamente limitado. Enquanto a escassez de água domina as manchetes, o impacto psicológico da crise é devastador. As famílias vivem em constante estado de ansiedade, temendo que o acesso que ainda possuem possa desaparecer. A saúde mental da população está em colapso, criando uma geração traumatizada. Movimentos sociais emergiram, exigindo justiça hídrica. Protestos acontecem regularmente, com ativistas exigindo políticas sustentáveis e a proteção das fontes de águas remanescentes. A luta pela água agora é também uma luta por equidade e sobrevivência. As migrações em massa transformaram o mapa global. Refugiados climáticos fogem de regiões áridas, com infraestruturas já sobrecarregadas em países vizinhos. A competição por recursos é terrível e a solidariedade entre as nações está em declínio. Apesar de tudo, há esperança. Pequenos avanços tecnológicos e a crescente consciência global mostram que ainda há chance de reverter parte dos danos. Mas para isso, será necessário um esforço coletivo massivo, uma mudança radical nos hábitos e um compromisso inabalável com a preservação da água. 2050 é um ano de alerta para a humanidade. A crise da água potável é um reflexo de décadas de irresponsabilidade. Ainda há tempo para mudar, mas o custo será alto. A pergunta é: estamos dispostos a pagar esse preço para garantir o futuro das próximas gerações?